O que acontece quando o artista mais famoso do mundo cria uma música que parece menos uma canção e mais um desabafo? Em 1997, Michael Jackson lançou Morphine, uma das faixas mais fortes, estranhas e polêmicas de toda a sua carreira. Era uma música tão pesada, tão pessoal e tão sincera, ela carregava uma mensagem que muita gente nem soube como receber. Diferente dos grandes hits que fizeram Michael Jackson virar o rei do pop, essa música não foi feita para ter um refrão fácil ou colocar todo mundo para cantar junto. Morphine parece uma viagem dentro da mente de alguém que estava passando por uma grande batalha. É como se um pesadelo tivesse virado música. A faixa mistura sons sombrios, batidas fortes e uma atmosfera desconfortável, dando a sensação de que o ouvinte está entrando em um momento muito pessoal da vida de Michael. Não é uma música sobre festa ou fama, mas sobre sofrimento. Quando você presta atenção na letra, na forma intensa como Michael canta, a sensação é de que ele não estava só criando uma música, mas ele estava tentando colocar algo pra fora. Era uma mensagem deixada para quem tivesse realmente disposto a escutar. Eu sou o Lucascente, já deixa o like, se inscreve no canal, hype o vídeo, compartilha e bora pro vídeo. Muitos fãs descobriram Morphine através do álbum Blood on the Dance Floor, lançado em 1997, mas a história dessa música começou alguns anos antes. A faixa nasceu durante as gravações de History, e uma fase que Michael estava vivendo dos momentos mais intensos e criativos da sua carreira. Naquela época, ele queria ir além das músicas que fizeram dele uma estrela mundial. Ele queria mostrar um lado mais humano, sombrio e cheio de conflitos. Michael Jackson começou a explorar novos sons, misturando rock, música clássica, elementos industriais, para criar algo diferente do que o público esperava. Morphine não era só mais uma música pop, ela parecia uma experiência, uma forma de tirar aqueles sentimentos difíceis dele. E o mais impressionante é que Michael Jackson teve um controle enorme sobre a criação dessa faixa. Ele escreveu, compôs, arranjou e produziu a música, mostrando mais uma vez o quanto ele era envolvido em cada detalhe do trabalho. Para deixar tudo ainda mais pesado, ele chamou Slash, o famoso guitarrista do Guns N' Roses, para colocar guitarras fortes e distorcidas na música. Esse som mais agressivo se misturava com elementos orquestrais em um clima sombrio, criando uma atmosfera que parecia ter saído de um filme de suspense. Michael não estava tentando criar algo fácil de ouvir, ele estava tentando transmitir uma sensação, e talvez esse seja justamente o motivo pelo qual essa música chama tanta atenção até hoje. Diferente de muitas músicas de Michael Jackson, que costumam esconder sentimentos fortes atrás de metáforas e mensagens discretas, Morphine não tenta esconder o que ele queria dizer. A música vai direto para um tema pesado, fazendo referência a um poderoso remédio usado em hospitais. Ele também fala de Demerol, repetido esse nome várias vezes na música, como se o Michael estivesse dando um alerta que ninguém deveria ignorar. Algo que deveria estar ligado à medicina passa a representar dor, dependência e fragilidade. Michael Jackson canta frases fortes como "um ataque cardíaco, baby" e "fecha os olhos e vai embora", criando a sensação de estar ouvindo alguém preso em uma batalha interna, dividido entre a vontade de escapar do sofrimento e o medo do que pode acontecer depois. E o mais interessante é que a própria música parece seguir o efeito daquilo que ela descreve. No começo, os versos são lentos, envolventes e quase hipnóticos, passando uma sensação de calma e alívio, mas essa tranquilidade começa a desaparecer aos poucos. A música fica mais pesada, as guitarras entram com mais força, e os gritos do Michael criam uma sensação de caos, mostrando o lado sombrio, escondido por trás daquela falsa segurança. É como se Morphine desse uma voz para a própria dependência. Primeiro, ela aparece como uma promessa de fuga, algo que oferece conforto e a sensação de que toda dor pode desaparecer, mas depois revela o perigo e as consequências dessa escolha. Enquanto muitos dos sucessos de Michael falam sobre amor, esperança e liberdade, Morphine mostra um lado muito mais sombrio, a sensação de estar preso em um ciclo de sofrimento, tentando encontrar uma saída. Michael estava colocando nos versos a sensação de lutar contra algo que parecia maior do que ele. E fica a pergunta, da onde vinha toda essa batalha? Para entender Morphine, é preciso olhar para tudo que Michael Jackson estava vivendo nos anos 90. Era uma época em que ele não era só famoso, ele era observado o tempo inteiro. Qualquer boato ou erro virava assunto no mundo todo. A mídia transformava sua vida pessoal em um grande espetáculo, mostrando seus momentos difíceis como se fosse entretenimento. Ao mesmo tempo, as pessoas esperavam que ele continuasse sendo perfeito, o artista incrível, o símbolo de alegria e a figura inocente que todos queriam acreditar que ele era. Mas carregar esse peso por tanto tempo
cobra um preço. Não é apenas algo que cansa o corpo, mas também machuca a mente. Mesmo sendo amado por milhões de fãs, Michael se sentia completamente sozinho. Para alguém que já tinha dificuldades em confiar nas pessoas ao seu redor, os remédios acabaram parecendo mais do que um simples medicamento. Eles viraram uma fuga, uma forma de escapar por alguns momentos das críticas, da pressão e de todos os olhares que esqueciam que por trás do astro existia uma pessoa que tinha medos, dores e limites. Morphine não parece uma música feita para glorificar nada. Ela soa como um desabafo, como alguém tentando mostrar o peso de viver preso à própria imagem. É como se Michael tivesse tentando escapar do fardo de ser Michael Jackson o tempo todo. O que deixa Morphine tão pesada não é só o fato da música falar sobre drogas. O que realmente incomoda é a forma como ela mostra alguém perdendo o controle enquanto tenta fugir da dor que parece grande demais para suportar. A música mostra o ciclo de dependência, a fuga que vira desespero, o alívio rápido que depois traz culpa, a tentativa de escapar da dor, que acaba criando uma dor ainda maior. Michael não estava tentando glorificar os analgésicos. Pelo contrário, ele mostra como eles podem prender alguém justamente porque oferecem aquilo que a pessoa mais quer naquele momento. Esquecer, descansar, sentir que tem algum controle de novo. É uma batalha interna. Michael Jackson ficou famoso por lançar músicas feitas para dominar as rádios, conquistar milhões de fãs, mas Morphine teve um caminho completamente diferente desde o primeiro momento em que a gravadora ouviu a faixa. A música nunca foi tratada como um grande single, não recebeu uma campanha de divulgação forte e nem parecia ser uma escolha para tocar nas rádios. Não porque a música fosse ruim, mas porque ela era pesada demais, pessoal demais e mostrava um lado de Michael Jackson que não combinava com a imagem que a indústria queria vender. A letra falava sobre medicamentos fortes, problemas de saúde, dependência e uma sensação de perda de controle. Era bem diferente do Michael Jackson que o público conhecia. Em Morphine, ele mostrava uma versão mais vulnerável, alguém enfrentando dores e conflitos internos. Na indústria da música, as gravadoras costumam procurar músicas fáceis de vender, que chamem a atenção rapidamente e que possam alcançar um maior número de pessoas, mas essa faixa parecia menos uma tentativa de criar um hit e mais um desabafo transformado em música. Colocar essa faixa como single faria o público enxergar um lado de Michael que muitos não estavam preparados para ver. A música acabou sendo colocada de forma discreta dentro do álbum Blood on the Dance Floor, quase como uma mensagem escondida. Não importa se a decisão foi para proteger a imagem de Michael Jackson ou só para seguir uma estratégia comercial da gravadora, a verdade é que Morphine era uma música difícil demais para ser tratada como um produto comum. E talvez seja justamente isso que faz ela se tornar tão especial. Mesmo sem tocar nas rádios, sem videoclipe e sem uma grande divulgação, a faixa encontrou as pessoas que se conectaram com sua mensagem. Para muitos fãs, Morphine continua sendo uma das músicas mais sinceras de Michael Jackson. Anos depois de seu lançamento, quem descobre a música hoje enxerga nela um desabafo de alguém que passou anos vivendo sob uma pressão enorme, carregando o peso de ser uma das pessoas mais famosas do mundo, enquanto tentava lidar com suas próprias dores. Na internet, muitos descrevem Morphine como um dos momentos mais sinceros de Michael, justamente por ser uma música que mostra um lado dele que quase nunca aparecia publicamente. É como se por alguns minutos ele deixasse de lado aquela imagem de perfeição que o público esperava e mostrasse alguém mais humano, com medos, problemas e seguranças. Alguns fãs interpretam a faixa como um pedido de ajuda, colocando em uma música sentimentos que talvez fossem difíceis de explicar em entrevistas ou conversas. Hoje, Morphine é lembrada por muitos fãs como uma das músicas mais ousadas de sua carreira. Não pelo sucesso nas rádios ou pelas posições nas paradas, mas pela coragem de falar de um assunto tão pesado de uma maneira tão direta.